Olá, investidor, seja bem-vindo ao canal Upside Financeiro. Meus amigos, nesse vídeo vou demonstrar para você como você pode ter um salário de R$ 10.000 investindo apenas R$ 500 por mês. Sim, é isso mesmo. Estou te falando que você tem condições de ter uma renda mensal na casa dos 5 dígitos investindo apenas R$ 500. Entretanto, esse é um feito admirável e existe uma possibilidade bastante razoável de você alcançar ela aí no longo prazo. É claro que para você alcançar uma conquista desse nível, ela requer alguns sacrifícios e ela requer um método, tá? Então nesse vídeo eu vou demonstrar para vocês que você se tornar milionário no mercado financeiro é algo que é totalmente alcançável, desde que você siga as premissas adequadas, tá? Esse vídeo, pessoal, ficou incrível, eu tenho certeza que ele vai agregar bastante para você na sua jornada como investidor. E se ele acrescentar alguma coisa para você, considere deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Bora pro vídeo. Bom, meu amigo, antes de eu abordar o estudo de fato e demonstrar para você através de uma planilha como é simples você realizar isso no longo prazo, ou seja, se tornar um milionário e alcançar uma renda mensal de R$ 10.000 por mês, eu preciso inicialmente passar por algumas premissas básicas, tá? Então, sem ofender o intelecto de você que está assistindo esse vídeo, eu preciso explicar para você que para você realizar uma conquista desse nível, você tem que abrir mão de algumas coisas, tá? Então, essa questão aí de viver alguns degraus abaixo da sua plena capacidade financeira e utilizar uma parcela dos seus lucros para gerar renda passiva, isso depende muito mais de um traço comportamental do que de fato do conhecimento em si. O sucesso financeiro ele tem muito mais a ver ali com o comportamento do que de fato com o conhecimento. Muitas vezes tem um indivíduo lá que ele tem uma renda mensal bastante alta, na casa dos 10, 15 mil, só que ele simplesmente não consegue adequar o seu comportamento para viver abaixo das suas plenas capacidades financeiras. Então, de uma maneira geral, dificilmente esse indivíduo ele vai conseguir construir um grande patrimônio que vai gerar renda passiva para ele, porque ele não consegue dar sequer o primeiro passo. Então, o primeiro passo, pessoal, é esse aí: sacrificar uma pequena parcela da sua renda atual, dos seus ganhos mensais, para permitir a construção de um patrimônio que vai gerar uma renda passiva extremamente expressiva para vocês no futuro. Tá? Então, ganhar, poupar e investir são uma cadeia de ações que dependem exclusivamente do investidor. Tá? Então, esse é o único fator que você de fato controla. Dentro da equação aporte, rentabilidade e tempo, a variável que se encontra em maior domínio do investidor é o fator aporte. Então, você precisa se esforçar ao máximo, né? Você precisa ter uma disciplina psicológica, financeira e comportamental para realizar os aportes. Agora, vale a pena sacrificar uma pequena parcela do presente em favor do futuro? Através desse estudo, eu vou provar para você que sim, que vale muito a pena. Bom, meus amigos, então vamos ao estudo propriamente dito, no qual eu vou demonstrar para vocês que realizando uma aplicação mensal de R$ 500, você pode, depois de 30 anos, alcançar o patamar de mais de R$ 1 milhão em patrimônio investido e uma renda mensal superior a R$ 10.000. Tá? Nesse estudo aqui, a gente vai utilizar as premissas básicas de que todos os meses esse investidor realizou lá o aporte de R$ 500. E a taxa de retorno anual desse investidor foi de apenas 12%. Tá? Por que eu utilizei essa taxa aqui? Porque é a taxa de retorno média da Selic dos últimos 10 anos. Tá? Então ficou na casa aí dos 12, 13%. Então estou supondo aqui, pessoal, que o investidor ele nem teve um retorno exuberante muito acima da média. Ele teve o retorno mediano ali que o mercado ofereceu para ele. Tá? Dentro desse contexto aqui, esse investidor ele teve um dividendo anual de 8% e a valorização dos ativos da carteira dele alcançou 4% ao ano. Então são taxas aqui bastante singelas, pessoal. Claro que a gente sabe que se tivesse uma estratégia de alocação estrutural, comprando boas ações pagadoras de dividendo em mercados de baixa, acumulando ativos, ele poderia ter um retorno superior a esse aqui ao longo dos anos. Mas estamos trabalhando com a hipótese do investidor médio, então vamos considerar essa taxa de retorno mediana e vou demonstrar para vocês como até uma taxa de retorno mediana ela gera resultados exuberantes no longo prazo, pessoal. Então temos aqui o período mensal de investimento, o valor investido por mês, o dividendo que o investidor recebeu, o crescimento mensal dos ativos. Então, somando o dividendo e o crescimento, esse investidor teve uma taxa mensal de 1%, e aqui é o valor acumulado, tá? Considerando o aporte mais a taxa mensal em cima do patrimônio acumulado. Lembrando que isso aqui é uma taxa média, tá, pessoal? Meses que valorizaram mais e meses que valorizaram menos. Mas, de um modo geral, vamos considerar que o investidor alcançou essa taxa de retorno de 12% ao ano. Perceba que no início aqui, pessoal, os investimentos eles são bem difíceis, né? Porque você não vê ele crescendo muito. Então, passou aqui, pessoal, praticamente o primeiro ano.
e o investidor acumulou apenas R$ 6.404. E o pessoal fala que os primeiros 4 a 5 anos eles são ali a zona de arrebentação do investidor de longo prazo. Então muita gente fica pelo caminho, porque é preciso, pessoal, muita consistência e disciplina para fazer a mesma coisa sempre, porque os resultados eles demoram para aparecer, mas quando eles começam a aparecer, você vai ficar realmente surpreso com o que os juros compostos são capazes de fazer com o seu patrimônio. Então, já aqui, pessoal, em janeiro de 2028, após 6 anos de investimento, uma coisa interessante começa a acontecer. Esse investidor chega ao patamar de R$ 50.841 de patrimônio investido e ele continua realizando os aportes de R$ 500 por mês. Entretanto, a renda passiva gerada por esse investimento já está na casa de R$ 503,38. De uma forma geral, como é que eu gosto de enxergar isso aqui? Eu enxergo que o investidor está aportando R$ 500 e é como se o próprio patrimônio dele estivesse aportando mais R$ 500, tá? Então, ele praticamente dobrou o aporte, sendo que metade disso ele está tirando do bolso dele e a outra metade o próprio patrimônio estaria aportando através da sua geração de renda passiva, tá? Eu gosto de enxergar dessa forma porque deixa bem claro que a renda passiva é o seu patrimônio trabalhando para você. E agora, pessoal, em janeiro de 2032, a gente chega em uma marca extremamente importante, que são 10 anos de investimento. O que esse investidor conseguiu construir após 10 anos investido em mercado financeiro? Bom, ele conseguiu construir um patrimônio de R$ 109.000 e esse patrimônio aqui, pessoal, ele está gerando uma renda passiva na casa de R$ 1.070, tá? Então, é como se o investidor colocasse R$ 500 e o próprio patrimônio colocasse mais 1.000 todo mês, tá? Então, perceba como é que isso é importante para o crescimento do seu patrimônio a longo prazo. Então, o esforço que você faz agora é 33% do resultado total. Os outros 66%, o seu próprio patrimônio está trabalhando para realizar esse crescimento. Lembrando que se o investidor quisesse retirar os dividendos mensais a partir do 10º ano para aumentar o padrão de vida dele, ele já teria algo na casa dos R$ 724. Então ele já teria um rendimento mensal maior do que o investimento que ele fez nesses últimos 10 anos, tá vendo? Então já seria algo compensador aqui. Entretanto, pessoal, vamos considerar que esse investidor ele permanece focado na sua estratégia de longo prazo. Então, é muito mais interessante que, ao invés de ele sacrificar esse dividendo mensal para consumo dele, ele reinvista para ter um resultado muito melhor no futuro. Uma frase que retrata bem isso, também extraída do livro A Psicologia Financeira, é que o único fator sobre o qual você controla gera uma das coisas que realmente importam. Então, você se predispôs a sacrificar R$ 500 da sua renda mensal em prol de construir um patrimônio. E agora você está sendo recompensado com um patrimônio de 108 mil, que gera uma renda passiva de R$ 1.070. Mas não vamos parar por aqui, vamos para a próxima data importante, que é o resultado após 20 anos de investimento. Então perceba que aqui, pessoal, o investidor ele permaneceu fiel à estratégia ao longo de 20 anos. Tá? Então realizando lá os aportes de R$ 500 ao longo do mês. Entretanto, aqui uma coisa muito mais interessante já começa a acontecer. Tá? Esse investimento chegou ao patamar de 447 mil e ele agora gera uma renda passiva de R$ 4.930. Perceba que o aporte que esse investidor faz agora, ele equivale a 10% da renda passiva gerada pelo próprio patrimônio. É isso que é importante, pessoal. Então, o esforço do investidor permaneceu estável, ou seja, ele não aumentou o aporte dele. Entretanto, a própria renda passiva agora já está trazendo um retorno muito mais interessante. Agora, considerando que esse investidor quisesse parar de investir aqui e fosse utilizar esse patrimônio para ter uma renda mensal e complementar os seus gastos, ele teria um dividend yield médio, né, considerado de 0,67%, isso equivaleria a R$ 3.000 mensais. Então, se ele quisesse parar em 20 anos de investimento, ele já teria uma renda mensal de R$ 3.000. Uma coisa interessante aqui, pessoal, é que o capital investido aqui foi só de R$ 115.000. Então, se a gente pegar esses 20 anos, os R$ 500 por mês, o valor que o investidor realmente tirou do bolso foi R$ 115.000. Entretanto, a gente tem um valor patrimonial aqui de R$ 447 mil. Significa que os outros 330 mil, quem gerou foi o próprio patrimônio através dessa renda passiva, tá vendo? Então, muitas vezes as pessoas elas subestimam o poder dos juros compostos. Porém, pessoal, quando chega nessa fase dos 20 anos, muitos investidores ficam pelo caminho. Por quê? Porque o cara já está há 20 anos fazendo aquilo ali, às vezes ele fica cansado, ele esmorece, às vezes ele vê um patrimônio de 450 mil e ele fica mais inclinado a utilizar isso para comprar um apartamento, ou uma casa, ou um terreno. Tudo bem. É claro que você, como ser humano, tem que buscar a sua satisfação individual. Se a sua satisfação é ter seu apartamento próprio, então faça isso, se isso é de fato o que você quer. Entretanto, isso seria um erro do meu ponto de vista, porque a partir então do 20º ano é que de fato os juros compostos começam a realizar um trabalho muito mais exuberante, como eu vou demonstrar para vocês, pessoal. Então, essa reflexão também é extraída do livro A Psicologia Financeira. Ela diz que a partir de um determinado nível de rendimentos,
Tudo que você precisa fazer é não alimentar o seu ego. Então, muitas pessoas aqui vão querer trocar de carro, vão querer comprar um apartamento, e tudo bem também, tá? Essa é uma decisão individual. Entretanto, se o investidor se manter fiel à estratégia de durante 30 anos, continuar realizando seus investimentos mensais de R$ 500 e reinvestindo todos os dividendos que essa carteira gerar, ele vai chegar a um resultado de R$ 1.497.760 com 23 centavos já no 30º ano de investimentos. Então esse investidor ele ficou 30 anos investindo uns R$ 500 por mês, conseguindo uma taxa de 1% ao mês, e agora o patrimônio construído por esse investidor chegou à casa de R$ 1.497.760. Perceba que o dinheiro que ele verdadeiramente tirou do próprio bolso foi só R$ 172.000. Entretanto, você tem um patrimônio aqui próximo a R$ 1.500.000. Esse patrimônio agora está gerando uma renda para o investidor de R$ 15.329,31. E os dividendos mensais, ou seja, dinheiro na conta recebido por esse investidor com esse patrimônio investido, seria algo em torno de R$ 10.034,99. Então tá aqui, pessoal. Não tem muita mágica. O que esse investidor fez aqui ao longo dos anos foi simplesmente realizar um feijão com arroz bem feito. Então ele não buscou a nova Magazine Luiza, ele não buscou uma ação muito acima da média, ele simplesmente comprou ações de primeira linha em momentos de baixa, conseguiu uma rentabilidade razoável de 12% ao ano, e agora ele está sendo extremamente recompensado com a renda mensal de R$ 10.034,99. Lembrando que o valor investido foi só R$ 172.000. Então, resumo geral do nosso estudo. Valor investido ao longo de 30 anos, R$ 172.000. O dividendo recebido por esse investidor em janeiro de 2052 vai ser algo na casa dos R$ 10.034, e o patrimônio acumulado por ele foi de R$ 1.497.760,23, o que equivale a uma valorização de 870%. Então, pessoal, eu peguei os dados da planilha e transformei ele num gráfico para a gente ter uma noção de como os juros compostos eles de fato agem sobre o seu patrimônio investido, tá? Então, perceba que no início os juros compostos eles quase não têm muita força, tá vendo? A curva é bastante linear aqui, bem próxima do eixo X. Entretanto, a partir de 2040, ele já começa então a ter um patrimônio mais expressivo. E os juros compostos então começam a ter uma força muito maior, porque agora eles estão rendendo em cima de um patrimônio de R$ 357.000. A partir de 2045, esse investidor acumula um patrimônio de R$ 661.000, e agora você percebe como é que a curva exponencial dos juros compostos ela começa a agir com uma força muito maior. Tá? Então, quando eu falei nos slides iniciais desse estudo, que muitas vezes é uma boa parcela do retorno, ela está muito mais atrelada à janela de tempo, é disso que eu estou falando. Tá? Então, se você permanece fiel à estratégia, focado nos seus objetivos de longo prazo, você tende a ser muito bem recompensado, pessoal. É claro que a gente sabe que isso aqui não é fácil, tá? Você permanecer fiel à sua estratégia, focado nos seus investimentos de longo prazo. Muitas vezes você se sente tentado a pegar parte daquele dinheiro para poder fazer uma troca de carro, comprar um carro melhor ou comprar um apartamento. Entretanto, se você faz isso depois de 20 anos, você está sacrificando a maior parte dos juros compostos, tá vendo? Porque justamente a partir do 21º ano é que essa curva começa a ficar muito mais forte. Lembrando, pessoal, que esse vídeo foi feito considerando apenas o aporte de R$ 500. Se o investidor tivesse se esforçado para realizar aportes maiores, na casa de 700, 800 ou R$ 1.000, crescesse o aporte ao longo do tempo, ele aceleraria muito mais essa curva aqui e o ganho patrimonial dele com certeza seria muito maior. Pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e se você quiser ter acesso a essa planilha, eu vou disponibilizar ela no Google Drive. Peço só que você deixe seu e-mail aí no comentário para que eu possa autorizar seu acesso a ela, tá? É isso aí, pessoal. Fica com Deus e até o próximo vídeo.